Nessa aula, iremos falar sobre as mudanças de estado físico da matéria. Eu sou o professor Augusto Franzner e essa é uma aula de ciências do nono ano. Existem três estados físicos da matéria que são comumente conhecidos, que é o estado sólido, o estado gasoso. Então, sólido, líquido, gasoso. Como que a gente define essa questão dos estados físicos? Tudo depende de como as moléculas, lembrando que moléculas são uniões de átomos que se unem para formar uma molécula, e aí você tem várias moléculas. Dependendo do grau que essas moléculas estão agrupadas, nós temos um determinado estado físico. No estado sólido, nós temos essas moléculas bem próximas umas das outras. Elas quase não se movem, elas têm pouca agitação. Ou seja, o mínimo de energia cinética, porque energia cinética é um tipo de energia que está relacionado com o movimento da matéria. Um carro muito rápido tem muita energia cinética. Um carro parado não tem nenhuma energia cinética. A mesma coisa para as moléculas. Moléculas com pouco movimento, como é o caso do sólido, tem pouca energia cinética. Assim, os sólidos estão dessa forma, bem agregadas, bem próximas umas das outras. No estado sólido, nós temos, no caso da água, o gelo no estado sólido. Então, as moléculas de água estão bem próximas. Madeira, enfim, tudo que vocês imaginarem que são sólidos, que eu sei que vocês conhecem, vão ter essa configuração das suas moléculas. E aí, quando você vai passando para os próximos estados, esse grau de agitação vai aumentando. A distância também das moléculas vão aumentando. No líquido, as moléculas estão mais dispersas e você tem uma maior interação, maior energia cinética, elas se movimentam mais. Aqui destaco para vocês no estado líquido a água, novamente, mostrando para vocês como ela está. E aqui nessa imagem, nós temos o único metal que está no estado líquido nessa temperatura ambiente, ou seja, a temperatura a 25 graus, a temperatura que nós temos no dia a dia, de um modo geral. Pode ser um pouco mais quente, um pouco mais fria, mas 25 graus na média, que é o mercúrio. O mercúrio é um metal que está no estado líquido nessa temperatura. E aí o último estado é o gasoso. O gasoso, as moléculas estão menos ainda agregadas, estão mais distantes umas das outras, e aí você tem muita interação entre as moléculas, ou seja, as moléculas se movimentam muito aqui. E aí, por isso que quando você coloca um perfume, você consegue sentir rapidamente o cheiro, porque essas moléculas do perfume, como estão no estado gasoso, elas rapidamente se espalham pelo aquele local, um quarto, uma sala. Então, aí as pessoas em volta conseguem sentir. Destaco aqui a formação de nuvens. As nuvens, elas inicialmente são formadas por moléculas de água que vão se unindo no estado gasoso. Eu só queria falar um detalhe. Existe um estado físico da matéria que é raro de ver na Terra, que é o estado de plasma. Mas, por incrível que pareça, esse aqui é o estado físico mais comum que existe no nosso universo. Por quê? Porque, basicamente, o Sol está quase todo ele, no estado de plasma. O estado de plasma é o estado após o gasoso. Nesse estado, as moléculas, a gente fala que elas estão ionizadas, que elas perderam íons. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas na Terra você tem algumas coisas que podem estar no estado de plasma, e a mais famosa delas é quando uma nave ela entra de volta na Terra. Então vocês podem ver isso em filmes, ou até quando essas naves agora que estão sendo lançadas toda hora, elas voltam, elas entram com a frente aqui pegando fogo. Aqui na frente, essa parte laranja aqui pegando fogo aqui, são gases no estado de plasma. Mas são bem raros de acontecer aqui na Terra, é mais comum no Sol. E aí, toda matéria ela pode passar de um estado para outro. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. Pense na água. Então vamos ver aqui. Ó. A água pode estar em gelo. Você pode derreter esse gelo e virar líquido. Pode virar líquido, desculpem. Se você esquentar um pouco mais, ela pode virar vapor d'água e virar nuvem, alguma coisa desse tipo. Então, a água ela pode estar em qualquer um dos estados. Depende do quê? Depende da temperatura e em outro grau também de pressão, mas praticamente da temperatura. Então, a temperatura ela é muito importante para definir o estado físico. Dependendo da temperatura, você tem um estado físico, ou dependendo de outra temperatura, você tem outro estado físico. Aqui,
De novo, aquela questão das moléculas bem agregadas, estado sólido, um pouco mais afastadas, mas essas moléculas se movimentando mais, estado líquido, e moléculas bem afastadas, mas se movimentando muito, com muita energia cinética, estado gasoso. E como eu falei, a matéria ela pode passar de uma fase para outra, e cada passagem tem um nome. Quando ela passa do sólido para líquido, chama fusão. Quando passa do líquido para o sólido, chama solidificação. Olha o nome, solidificação. Vai se solidificar, vai virar sólido. Quando ela passa do líquido para o gás gasoso, é vaporização, vai virar vapor. Quando ela passa do gasoso para o líquido, é liquefação, vai ser liquefeito, vai se tornar líquido. E existem outros dois transformações, mudanças de estados, que é a sublimação, e aqui nós temos outra sublimação, que é também chamada de sublimação inversa. São poucos elementos que têm essa passagem, mas acontece. Essa que não passa pelo estado líquido, ele vai direto do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. E uma última coisa importante de se falar é que a matéria, quando ela sai do sólido para o líquido para o gasoso, ela vai ganhando energia. Já que ela vai ganhando energia, as moléculas vão ganhando energia, então elas ficam mais agitadas. E aí, isso a gente chama de uma transformação endotérmica. Quando é o contrário, quando ela sai do gasoso para o líquido, para o sólido, ela vai perdendo energia, você vai tirando a energia dessa matéria. E aí, ela vai perdendo energia e aí ela vai ficando menos móvel. Isso chama uma transformação exotérmica. Tá errado aqui, tá, gente? É exo com x, exotérmica. Então, é uma transformação exotérmica. Então, vamos ver alguns exemplos desses tipos de transformação de mudança de estado físico da matéria. O primeiro que eu falei é a fusão. A fusão, de novo, é passagem do estado sólido para o estado líquido. O exemplo clássico é o gelo derretendo. Aqui nós temos aqui um cubinho de gelo, então imagina você tirando esse cubo de gelo da geladeira e colocando ele numa mesa. Com o tempo esse gelo vai começar a derreter. A água que estava no estado sólido vai se tornando líquida. Isso é a fusão. O contrário disso, solidificação. De novo, solidificação, tornar sólido. É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Aqui eu tenho dois exemplos. Aqui a água congelada de um lago, então imagina um lugar muito frio. Aqui estava a água do lago líquida. E aí, com o tempo, com o frio que vai fazendo, especialmente à noite que fica mais frio, nesses lugares bem frios, que tem inverno bem rigoroso, essa água vai congelando, vai virando gelo. O que vocês podem imaginar também é fazer gelo no freezer. Agora imagina o contrário, você pegando e enchendo esses cubinhos aqui com água e colocando dentro do freezer. Ele vai virar gelo. Então isso é solidificação. Um exemplo bem interessante que temos também na natureza é quando a lava sai de um vulcão e ela vai derretendo, vai escorrendo, mas com o tempo o que acontece com essa lava? Lembrando que a lava é o quê? É rocha líquida. Isso aqui, o que vocês estão vendo, é rocha derretida. Ela vai se solidificando, vai virando pedra, vai virando rocha. E especialmente se ela entra em contato com o mar, como é o caso aqui, isso é acelerado ainda mais. Ela se torna rocha muito mais rápido. E finalmente, a vaporização. A vaporização ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E aí, existem três tipos de vaporização, tá? E depende da velocidade que acontece o processo. Mas assim, de modo geral, lembrem, é vaporização, virar vapor. Aqui eu vou dar esses exemplos baseados na água, mas pode ser em qualquer matéria, qualquer substância. Se essa passagem do estado líquido para o gasoso é lento, é natural, chama evaporação. Como colocar uma roupa molhada no varal, devagarzinho essa água vai evaporando, vai saindo devagarzinho, porque tem pouca energia, aí vai saindo, a água vai virando vapor, até que no final da tarde ela secou. Então a água toda que estava na roupa saiu daqui e entrou na atmosfera. Isso é evaporação. Se o processo é um pouco mais rápido, como por exemplo ferver uma água no fogão, esse processo se chama ebulição. É um processo forçado, é um pouco mais rápido. Você tem uma fonte de calor aqui que faz essa água evaporar. Então se chama ebulição. E o último, que é o mais rápido, é calefação.
Calefação é um processo instantâneo, como quando, por exemplo, você pega uma gota d'água, uma porção pequena de água e joga numa chapa quente. E aí, rapidamente, esse vapor de água ele sai e já vira vapor. Essa água ela se transforma do líquido para o gasoso rapidamente. Temos também o processo de liquefação, que é o contrário, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. O mais famoso é a nuvem, formando chuva, porque a nuvem ela é formada por quê? De vapores de água. Mas se tem muito vapor de água, e dependendo da pressão, da temperatura, porque lá no alto, onde está a nuvem, é muito frio. Então essa água começa a sair do estado de vapor, do estado gasoso, e começa a se tornar líquido. Tanto que quando você está próximo de chover, as nuvens estão bem escuras. Por quê? Porque aí as moléculas estão mais próximas, e aí você não consegue ver o sol. Por isso que está cinza, porque as moléculas não deixam passar o sol. E aí cai a chuva, e isso é liquefação. Então a chuva cair é um processo de liquefação. Ou então, quando você tem um copo, por exemplo, gelado, de água, de refrigerante que seja, mas por fora começa a formar umas gotículas de água. Essas gotículas são justamente a água que estava em vapor em volta desse copo por fora que começa a se tornar líquida. Então é esse processo. Ou então você tem, no caso aqui, o nitrogênio líquido. Que o nitrogênio ele é gasoso normalmente, o gás nitrogênio, e você consegue transformar ele em líquido. Eu já vi isso, é um líquido muito gelado. Se você colocar na pele, queima na hora. Então é bem interessante esse processo. E o último, para encerrar, pessoal, é a sublimação. Aquilo que eu falei que é mais raro, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, pula o estado líquido. Ou então o contrário, do gasoso para o sólido. Vou mostrar dois exemplos que é do gasoso para o sólido. Perdão, ao contrário, do sólido para o gasoso. No caso, bolinha de naftalina, que você coloca no armário, você coloca a bolinha, ela não vira líquido. Quando você vê, ela sumiu. Por quê? Porque ela virou gás. Ou então, gelo seco, que é um gelo de gás carbônico, que se usa em algumas, até em festas usa isso aqui. É um tipo de gelo também, colocar em bebidas. E aí você é um bloco, né, de gelo, que é de gás carbônico, e aí ele vira vapor, ele não passa pelo estado líquido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.